Glória a Deus. Vamos começar a nossa terceira aula sobre o livro de Neemias. Vamos começar orando, né? E que o Senhor venha nos trazer revelação espiritual, que o Senhor venha falar conosco hoje, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais uma aula, mais uma reunião online, onde nós podemos estar juntos aqui, desfrutando do conhecimento do Senhor, aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais da sua verdade, da sua bondade. Nós pedimos que o Senhor venha sobre nós, ó Pai, com a tua presença santa e poderosa, trazendo revelação ao nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, hoje não tem PDF, tá? É uma aula didática mesmo. Hoje eu vou falar bastante, vou precisar que você tenha sua Bíblia, seu caderninho, suas anotações. Por quê? Porque a gente vai se movendo conforme o Espírito Santo vai nos conduzindo, né? O Espírito Santo me deu uns puxão de orelha sobre o PDF, né? Isso estava nos afastando. Então, vamos voltar para o original. Nós já estamos online, né? Vamos voltar aí para o original, que é de sentar com a Bíblia e aprender a riscar a Bíblia e ter o nosso caderninho ali de anotação. Até eu voltei para os meus cadernos de anotações. Tem coisas que não é regredir, tem coisas que nós fazemos para quê? Porque é uma forma didática até de aprendermos mais, tá? Então, hoje não tem PDF, anota o que você puder, a aula vai ficar salva, tá bom? Hoje nós vamos começar a estudar sobre as 12 portas que Neemias reconstruiu. Porque a história de Neemias é linda, maravilhosa. Fala de uma reconstrução, fala de uma restauração e edificação que ele fez em Jerusalém, né? Algo histórico, algo que estava destruído há 150 anos, e ele realizou um projeto em 52 dias, sendo que ele não era pedreiro, ele não era engenheiro, ele não era mestre de obras, ele era apenas o copeiro do rei com um propósito. E ele realizou, eu acredito, né, um dos eventos mais recordes da Bíblia, que é reconstruir um muro em 52 dias. Só que ele não reconstruiu apenas o muro, ele reconstruiu também as portas de Jerusalém, que na verdade são o quê? 12 portas, tá? Ele reconstruiu 12 portas. As cidades, antigamente, deixa eu pegar uma imagem aqui, eu vou compartilhar uma imagem com vocês. As cidades, antigamente, elas tinham os muros para proteger, mas ela tinha as portas da sua entrada, né? Para proteger o que? O interior da cidade. O muro protegia a cidade, mas as portas protegiam as entradas da cidade. Uma coisa que eu sempre falo, Deus é organizado. Deus, ele é muito detalhista, e tem muitos detalhes aqui de Neemias que eu quero trazer ao teu conhecimento hoje, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para você. As portas da cidade. Deixa eu ver. Para vocês ter noção do que Neemias fez e como que eram as portas. Para você ver os muros, a diferença do muro e das portas. Aqui. Deixa eu voltar. Olha que bacana. Vamos ver se eu acho aqui. Olha como que era a cidade no tempo de Neemias. Aí, bacana. Ela tinha os seus muros, né, que foi o que ele reconstruiu em 52 dias,
mas ela também tinha essas entradas, olha, que são as suas portas. Cada porta era um propósito, cada porta tinha um significado, tanto material quanto espiritual. Então, quando você vê na Bíblia, falando sobre portas, entenda o quê? Essas portas tinham um propósito. Você vê que tem portas aqui que saem para lugares onde tem fontes, existem portas onde saem para lugares onde tem jardins, onde tem plantações. Cada porta tem um propósito. Então, ele não reconstruiu apenas os muros, ele reconstruiu as 12 portas de Jerusalém, que são muito importantes. Deixa eu abrir outra imagem aqui para vocês verem. Ok. Aqui. Olha só a diferença das portas. Que bacana. Como que era a estrutura? Tinha os muros, porém eles faziam tipo uma torre. Em cada, né? Vamos falar assim para a gente diferenciar. Cada torre aí tinha o quê? Tinha as portas. E Jerusalém, ela tinha 12 entradas, 12 portas. Até hoje, Jerusalém, ela tem essas portas, lógico que algumas em ruínas, tá? E a cidade santa, nossa Jerusalém celestial, também vai ter as 12 portas, que são as 12 tribos de Israel. Hoje, as 12 portas, elas carregam o nome das 12 tribos de Israel, tá? Cada entrada, cada ala nas mansões celestiais vai nos encaminhar para o nosso lugar. Então, você que já estudou sua tribo, você vai entrar pela sua tribo, em cima da sua porta vai ter a sua pedra, pedra da sua tribo, e vai ter o quê? Vai ter o nome do apóstolo que representa aquela tribo de Israel. Ou seja, tudo tem um propósito. Então, vamos lá. A gente vai começar lá em Neemias 3. Hoje vai ser o nosso livro-chave para começar a falar dessas 12 portas. Eu vou falar sobre 6 portas hoje, tá? Porque não dá para falar tudo num dia só, também não vou falar correndo. Lembrando que nós temos hoje e mais 2 sextas-feiras, tá? Mais 2 aulas. Depois nós vamos entrar de férias, tá? Então, não falte, nós só temos 2 aulas, vamos aprender 6 portas hoje, 6 portas semana que vem, e depois a gente vai selar o livro de Neemias. Eu vou dar uma pincelada boa nele aí para você absorver as questões mais importantes aí desse livro, que é abençoador. Então, Neemias, ele não reconstruiu só muro, ele também reconstruiu 12 portas, 10 portas era de madeira, uma de ferro, outra de bronze. E cada porta tinha um nome de acordo com a sua utilidade. Cada porta tinha um nome de acordo com a sua utilidade e fazia um sentido especial. Por quê? Porque Deus é detalhista. Guarda sempre isso no teu coração. Deus é muito detalhista. Aquilo que às vezes a gente não faz questão, Deus faz. E cada porta tinha um significado, cada porta tinha uma utilidade, assim como na nossa vida. As portas que o Senhor abre na nossa vida têm um propósito, têm um porquê, têm uma finalidade e têm uma utilidade. E eu quero relacionar essas portas com a nossa vida hoje. Por quê? Porque o mais interessante de você estudar a palavra é você saber em que você vai usar ela. Não adianta você saber o porquê das portas de Jerusalém e não saber para que isso se aplica na sua vida. Então, eu quero trazer um sentido de hoje, dessas portas na sua vida, tá? Dando um resumo aqui sobre porta, as portas antigamente, hoje você vê, hoje quando você vai se reunir em um lugar, que nem na nossa cidade, que é uma cidade pequena, a pessoa vai marcar um encontro, ela vai marcar um encontro aonde? Na praça, né? A Praça da Matriz é o point, né? Dos jovens,
dos adolescentes, das pessoas às vezes se encontrar pontos de referência. Mas antigamente não tinha essas praças, não tinha esses lugares, né, de pontos de referência. Antigamente, as pessoas se encontravam aonde? Nas portas da cidade. Por isso que as portas eram muito importantes, porque as portas eram um lugar de maior concentração de pessoas na época. Era onde as pessoas se encontravam, era onde eles marcavam encontros. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios 31, 23. Provérbios 31, 23. Boa noite para todos que chegaram, que Deus abençoe vocês. Provérbios 31, 23. Diz assim, ó. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Gente, eles conheciam namorado, eles conheciam marido aonde? Na porta. Eles não iam paquerar na frente de casa. Ô, Ju, você que está com a câmera ligada aí, que tá mais fácil para eu ver, onde você conheceu o Eduardo? Onde você paquerou ele? Foi em alguma Que porta? absurdo, não vou mais abrir minha câmera. Não, foi no recinto. Mas se fosse antigamente, não ia ter recinto para você conhecer ele. Você ia ter que ficar na porta da sua cidade. Tipo assim, na entrada de Magda. Vocês se conheceram aqui, né? Você ia Isso. ter que ficar na porta lá da cidade, esperando o Eduardo passar para paquerar ele. Para e pensa. O jeito que o povo arrumava marido, o jeito que o povo paquerava antigamente. Então, as portas tinha, tinha muita importância. Eu conheci meu marido na igreja. Ele foi pregar na igreja, eu conheci ele. Você antigamente também teria que ficar na porta, esperando ele lá na porta de Votoranga, lá na entrada, em uma das entradas, esperando ele passar. Era onde as pessoas marcavam o encontro. Então, é um lugar muitíssimo importante, tá? Livro de Amós, capítulo 5. Quero ver se vocês acharam agora, hein? Amós 5, capítulo 5, versículo 10. Amós. Ai, gente, eu achei muito bacana isso das portas. Eu sabia das importâncias dela, mas relembrar isso. Saber que para casar a mulherada tinha que ir lá na porta da cidade. Amós, capítulo 5, versículo 10. Olha isso. Como que é forte essa questão das portas, portas, portões, tá? Lembrando que tudo que é material tem um sentido espiritual, tá bom? A gente fala de portas no sentido literário, sentido material, mas tudo que Deus faz no material tem um sentido espiritual. Vocês acreditam em portais espirituais? Portais, portões espirituais. Vocês acreditam nisso? Ou vocês acham que tudo é a mesma coisa? Quem está vivo se manifesta agora. Portais espirituais existem? É válido? Portões espirituais? Portas espirituais? O que vocês me falam? Você acha, Ju? Ah, eu não sei. Você já ouviu falar sobre portais espirituais? Não, nunca ouvi falar Nunca? sobre. Não.
Portões celestiais, já ouvi falar, mas Você espirituais, acha que não. tem diferença portão e porta? No mundo espiritual, Ah, tô falando. acredito, embora eu não saiba muito, eu acredito que sim. Bacana. Existem portões, existem portais, e existe portas. Toda vez que a gente ora, toda vez que nós oramos na Terra, nós acessamos portais espirituais. Porque você está na Terra e você se conecta com o céu. Como? Através do Espírito. E o teu Espírito, conectado ao Espírito de Deus, é um acesso. Como que a gente ouve Deus falar? Por causa dos portais. Nós acessamos portais espirituais. Isso é muito forte. É um nível de ensino assim de libertação, mas o povo precisa ter maturidade para aguentar engolir o caroço, que é grande. Mas, porque como que as pessoas lá em terreiros, em centros, acontece, né, aquelas manifestações demoníacas, são portais que são abertos, manifestações demoníacas. Portais espirituais são abertos e acessados. E aí os demônios eles acham um lugar, acham uma fenda né, na pessoa e usam a pessoa, se manifestam na pessoa. Então, existe. É sério e pesado. Fala, Posso amigo. fazer uma pergunta? Pode. Quando você fala de portão, a gente imagina um portão. Porta também. Agora, portal é além? É além. O portal vai ser uma passagem. É uma passagem, né? Porque o portal, ele é maior do que a porta. O portal é maior. É que eu não estou com o meu caderno aqui de resumão. É que eu não vou falar bobeira de cabeça. Deixa eu ver se isso aqui. Mas eu tinha diferença de portal, assim, resumido, porque é muita coisa na minha cabeça. Mas tem uma diferença, assim, grotesca entre portal. Peraí, que eu vou pegar aqui agora, não vou deixar vocês na dúvida, não. Peraí. Isso aqui é das minhas anotações de 1920. Peraí que eu vou achar. Aqui. Ó, a Torre de Babel, ela era um portal, porque ela acessou dimensões que incomodou Deus. Não foi uma torre, ela era um portal. Portões. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei, gente. Deus, obrigado, Espírito Santo. A porta, o que que é uma porta espiritual? Tem a ver com uma pessoa. Toda pessoa é uma porta. Jesus, ele não fala, eu sou a porta. Então, toda pessoa é uma porta, é um indivíduo, né? E o ser humano, como porta, ele tem 9 aberturas. São 9 áreas da sua vida, tá? 9 portais que funcionam. 5 são muito ativos, que são os sentidos. Quais são os nossos portais, os nossos sentidos? Às vezes não faz noção para quando vocês ouvem assim de primeiro, gente, mas quando você estuda lá no fundo tem. Porque o demônio, como que ele entra numa pessoa? Através do sentido, através do que você vê, através do que você cheira, através do que você toca, através do que você sente, através do que você ouve. Então, os 5 sentidos são portais nossos, que dão acesso a seres espirituais. Como que o diabo vai entrar em você? Através de algum portal. Mas o que que você tem que fazer? Ou você tem que ver, ou você tem que ouvir, ou você tem que tocar, você tem que cheirar, ou você tem que sentir. Entendeu?
Então, isso, nós somos porta, os portais, esses acessos, tá? Onde a gente, que nem os nossos sentimentos, é portal, onde o diabo, onde os demônios, eles se comunicam entre os dois mundos. Não tem um mundo espiritual e um mundo físico? Como que o demônio acessa o mundo físico? Através do sentimento. O sentimento é um portal. O que é os portões? Portões são lugares. Todo portão é um lugar. Se refere a ambiente territorial. Então, vamos pensar assim, deixa eu ver aqui como eu anotei. Um prostíbulo é um portão do inferno. Um bar é um portão do inferno. Um terreiro, casa esotérica, cemitério, são portões. Tá? Porque são territórios, ambientes. Que, né, na Torá, a gente fala que é o quê? Mezuzá. Mezuzá é a entrada da casa. Quando você entra num prostíbulo, você entra num portão que dá acesso a uma casa de demônios. Quando você entra num bar, você entra num portão que dá acesso a lugares de vício. Quando você entra num cemitério, você entra num lugar que você tem acesso a ambientes de morte. Clínica de aborto também é portão, viu? Anota aí. Deixa eu ver. Aqueles obeliscos. Sabe o que é o obelisco, né? É um monumento. Ele é reto e ele se acaba num triângulo, assim. Geralmente tem em outros países aí. Esqueci o nome do país que tem aquilo lá. Esses obeliscos são sinalizadores de portais. A gente vê muito em filme. Gente, esses negócios que a gente vê em filme de portal, de dimensão. Você vê que sempre tem obelisco, sempre tem portal, sempre tem um negócio que vai sinalizar. O que é aquilo? É tudo reflexo do mundo espiritual, tá? Então, os portões são lugares, as portas são pessoas e os portais a comunicação, é aquilo da onde o diabo entra. Bom, é muito forte. Pastora, Oi, vou falar. paz, boa Paz, noite. Li. Boa noite, Li. Geralmente, tem muitas cidades, principalmente históricas, né? Ela tem. Não é portais, porque portais se abrem, né? Monumentos. Não é Isso. monumento? São tipo uns monumentos, mas são tipo aqueles arcos bem grandes. É portal. É portal, considerado portal aquilo É também? considerado portal e é pior ainda, porque geralmente em cidade histórica aquele portal ele está fazendo alusão a alguma coisa, tipo ou a alguém, ou algum deus, ou alguma homenagem, não é? Alguns sim, alguns para contar a história do lugar, essas Isso. coisas assim, né? Ó, gente, É igual. como que chama aquela tragédia que teve lá do World lá? Como que chama aquilo lá, gente? Esqueci o nome, World Trade Center lá. Fala, Júlio, que você sabe inglês aí melhor. World Trade Center. Isso, que morreu aquelas duas Da torres, Torre né? Gêmea de Nova York. Isso, essas duas torres, vocês viram que tirou as torres e fizeram um memorial, um monumento? Sim. Aquele monumento é um sinalizador de um portal, porque o que teve ali? Morte. Então, ali é um memorial do espírito da morte. É um monumento do espírito da morte. Esses monumentos, eles são o quê? Esses monumentos, igual a Lisandra falou, tem algumas coisas que são arcos, esses monumentos que as pessoas vão lembrando, isso aí é o quê? Isso aí é um sinalizador do mundo espiritual avisando que ali aconteceu morte, ali aconteceu terror, ali aconteceu tudo que não presta. Tá? Então a gente tem que ficar bem atento. Aquele touro, tem um touro famoso que até teve uma vez na Avenida Paulista, também não sei aonde é, vocês me perguntam onde é, eu sei que tem um touro que ele simboliza a prosperidade.
Mas aquele touro lá da prosperidade, ele é o quê? Ele é um demônio, é aquele demônio da tribo de touro lá. Esse touro aí parece que é em frente à Bolsa de Valores. Exatamente. Obrigada, Lisandra. Lisandra é culta, gente. Professora de história é uma benção. Vixe. Ó, esse touro, ele ficava na frente da Bolsa de Valores. Porque eles falam que ele é da prosperidade. E não é da prosperidade. Se você vai lá no nosso estudo da tribo lá, a potestade lá dos touros, eu acho que é. Aí não lembro, estou com o negócio da tribo. A potestade de touro lá é um demônio que traz miséria, avareza. Então, são monumentos de engano, que são que portais, são lugares de acesso para demônios se, né, entre aspas, infiltrar. Por quê? Porque o diabo ele precisa de ele é espírito. Então ele precisa de uma brecha para ele se materializar, seja um monumento, seja uma estátua, né? Por que a gente fala que toda imagem tem demônio? Não é que a imagem está endemoniada, é porque aquela imagem é consagrada para aquele objeto, para aquele espírito, quer dizer, aquele espírito. São objetos que são consagrados àquele espírito, né? E se tornam o quê? Monumentos que se tornam portais. Quando eu estava na bruxaria, eu tive uma experiência de uma bonequinha. Eu morava num apartamento e tinha uma bonequinha lá no térreo. E aí, como que eu entrei na bruxaria? Olha como que o diabo engana. Essa boneca, ninguém morava no térreo, era uma casa sozinha. Essa bonequinha foi parar lá no meu andar. E aí eu peguei aquela bonequinha e joguei de volta pro térreo. No outro dia a bonequinha estava lá, na minha casa de novo, e na minha janela. Aí eu fui, perguntei para a moça da imobiliária, falei, escuta, quem que mora aqui? Ela falou, ninguém mora aqui. Aí eu fiquei meio assim, falei, como que essa boneca tá subindo? Coincidentemente, né, entre aspas, chegou um bruxo na cidade, aí ele falou assim, você achou o seu guia? Eu falei, que é isso? Ele falou assim, é uma bonequinha que está te perseguindo. Eu falei, eu achei. Ela falou assim, aquela lá é teu guia. E era uma bonequinha assim, ó, normal. Aí ele falou assim, coloca a mão nela. Eu peguei a bonequinha, porque a bonequinha voltava, eu jogava, ela voltava para minha janela. Eu colocava o dedo na bonequinha, gente, sério, diante de Deus. Eu sentia coração bater dentro da bonequinha, sabe? Coisas inanimadas, assim, ter vida, porque o diabo engana, ele engana. Então, você vê lá na Bíblia, tem um versículo que fala que nos últimos tempos até as imagens iriam falar. Para quê? Para confundir. Porque o diabo ele precisa de objetos, ele precisa de matéria para se materializar. Ele precisa de alguma forma de matéria, seja inanimada, seja o nosso sentimento, que são frequências. Então, ele usa e abusa dessas coisas para quê? Para entrar na terra e fazer zoeira na cabeça do povo com o engano. Então, cuidado com portas, portais, monumentos. Nem tudo é história. Por trás de toda história sempre tem uma história espiritual. Lembra disso, tá bom? E sobre as portas, vamos lá. Nem sei como que eu vim parar aqui. Amós, capítulo 5, versículo 10. Diz assim, ó. Aborrecem na porta ao que os repreende e abominam o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificarei casas de pedras lavradas, mas dela não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis o seu vinho, porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Gente, eles rejeitavam as pessoas, não era dentro de casa,
Quando eles tinham que rejeitar alguém, eles levavam na porta da cidade. Olha que loucura, olha que costume, nada a ver. Mas eles rejeitavam as pessoas na porta da cidade. Era lá, as portas da cidade era o lugar onde eles faziam acordos judiciais. Não tinha fórum, gente, naquela época. Os juízes, eles legislavam onde? Nas portas da cidade, publicamente. Então tinha uma audiência, o juiz ia onde? Ia lá na porta da cidade julgar, tá? Deuteronômio 17:5. Imagina o vexame, né? Os juízes fazendo uma CPI lá na porta da cidade. Deuteronômio 17:5. Olha isso, gente, esses versículos. A gente não observa a Bíblia. Então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas. Sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. As pessoas não eram apedrejadas fora da cidade, era na porta da cidade. Tinha uma porta específica para isso. Aquela mulher lá que foi pega em adultério, que o povo queria tacar pedra nela, onde que ele estava? Em uma porta da cidade que ela estava lá, porque era o lugar de julgamento, tá? Era o lugar onde eles decidiam acordos judiciais, julgavam as pessoas. Nas portas da cidade também, eles liam a Bíblia. Não era todo mundo que tinha a Bíblia igual hoje. A única pessoa que portava a Bíblia era o sacerdote, tá? Ou um mestre que ensinava na sinagoga. Mas como que ele fazia a leitura? Porque em algumas cidades, em alguns tempos, as mulheres não podiam ir na sinagoga. Então, como que eles faziam as leituras da Bíblia? Eles iam na porta da cidade ler a Bíblia. E a gente reclama de ir para a igreja, né? Mas tudo bem. Neemias 8. Mostra eles lendo a Bíblia. Neemias 8, versículo 1 ao 3. Só você ter que ler a Bíblia lá na porta da cidade. Aí hoje a gente tem a Bíblia dentro de casa, a gente não lê. Ô, geração preguiçosa, Pai, que nós somos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Olha aqui que interessante. Neemias 8, do 1 ao 3. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Tinha uma praça em frente a essa porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, aquele que escrevia, ele que escreveu algumas coisas, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, ele escreveu, mas ele também era sacerdote. Trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia. Começou cedo, o culto só terminou ao meio-dia. Só lendo a Bíblia. Perante homens, mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então, como que eles pregavam antigamente? O sacerdote pegava a Bíblia, ia lá na porta que podia ler a Bíblia, lia para todo o povo, homens, mulheres e sábios. Aí o povo ouvia e guardava e esperava até a próxima leitura da Bíblia, que geralmente era de 7 em 7 meses. Olha quanto tempo sem ler a Bíblia que esse povo ficava. 7 em 7 meses. Porque era a festa, se eu não me engano, das cabanas, onde que eles liam a Bíblia, tá? Vamos lá. Então, a porta, ela tem sentido do quê? De abertura, de direção, e simboliza as nossas vontades e a orientação para as entradas da nossa vida.
Hoje nós vamos começar a estudar essas 12 portas, vamos estudar 6 em nome de Jesus. E eu quero que você identifique as suas vontades, que são áreas onde você dá abertura para a sua vida espiritual, para a sua vida material, para a sua vida emocional acontecer. Toda porta, ela indica uma abertura e uma direção que você recebe. Neemias 3, vamos lá. Vamos falar da nossa primeira porta. Neemias 3, 1. Diz assim: levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado. Tem tradução que eu gosto mais, que fala a porta das ovelhas, tá? A qual consagraram, grifa isso, porta das ovelhas, a qual consagraram. E levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Vamos falar sobre essa primeira porta, a porta das ovelhas, ou do gado. Essa porta, ela começou e terminou o processo de restauração nela. Neemias começou com ela e terminou com ela. Aonde ele começou, ele terminou. Qual que é o primeiro princípio, a primeira chave que eu quero que você pegue hoje? Termine tudo no mesmo lugar onde você começa. Tem gente que começa aqui e termina lá. Tem gente que começa aqui e não finaliza aqui. Irmãos, começou aqui e termina aqui. Porque você vence ciclos, você vence fases, você vence etapas, tá? Ele começou e terminou o processo de restauração pelas mesmas portas. Ele não mudou a porta. Onde ele começou a restauração foi onde ele também finalizou a restauração dos muros e das portas. Detalhe, essa foi a única porta consagrada ao Senhor. A única. Eram 12. Ele só consagrou uma. E, obviamente, ele consagrou a primeira. O Espírito Santo está descendo isso daqui fresquinho agora para mim. Quando a gente consagra, a nossa primeira parte é o quê? Dízimo ou primícia? Primícia? Primícia. Ele já primiciou a primeira parte das portas dele. Uma oferta. Ele consagrou, entregou para Deus. Foi a única porta que ele consagrou. Por quê? Porque ela tinha um significado muito espiritual. Tinha um significado lá na frente, onde nós vamos ver agora. Como era a porta das ovelhas, toda ovelha tem o quê? Um pastor. Vamos ver quem que era o pastor dessas ovelhas. João 10, 7. Vamos agora juntar o quebra-cabeça. Eu costumo falar que a Bíblia é um quebra-cabeça. E tem o Espírito Santo, monta. João, capítulo 10, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aquela porta lá era Jesus. Já representava Jesus de uma forma espiritual. Porque era a porta das ovelhas. E Jesus, ele já fala lá no Novo Testamento: eu sou a porta das ovelhas. Vou marcar aqui. Neemias 3:1. Vou linkar na minha Bíblia. E ele era o bom pastor. Olha no versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10:11. Além dele ser a porta das ovelhas, ele era o bom pastor. Então, por isso que essa porta foi consagrada. Por quê? Porque ela tinha um significado espiritual, assim como Jesus. Essa porta, ela também era bem interessante, porque ela ficava bem perto do templo e era a entrada onde os peregrinos e os adoradores iam para o templo. Quando a pessoa lá em Israel, lá em Jerusalém, queria ir para a casa de Deus, o único caminho que ela tinha acesso era pela porta das ovelhas,
Coincidência ou não? Coincidência ou propósito? Propósito puro. Porque se ele é a porta das ovelhas, se a Bíblia diz que ele também fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é a porta. Se a Bíblia fala que ele é o bom pastor, o único caminho de acesso para a adoração é por aquela porta. Não tinha como entrar no templo de Jerusalém sem passar pela porta das ovelhas. E espiritualmente tem esse significado, tá? Ela representa essa porta, a consagração a Deus em nosso coração. A gente, como ovelha, a gente tem que ter o quê? Um coração consagrado ao Supremo Pastor. Então, quando a gente fala assim, porta das ovelhas, é o quê? É o acesso de consagração do nosso coração. Porque se nós somos ovelhas, nós não podemos ser qualquer tipo de ovelha. A gente tem que ser uma ovelha que tenha uma vida consagrada ao bom pastor. Abre lá em 1 Pedro 5,4. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 5,4. Gente, tudo que tem na terra, uma vez eu aprendi isso e é fato. Tudo que tem na terra tem no céu. A terra é reflexo do céu. Então, se tem pastor na terra, tem pastor no céu. Tem ceia na terra, tem ceia no céu. Tem comida na terra, vai ter comida no céu. Tudo, nós vivemos à sombra. A Bíblia diz que nós vivemos à sombra das coisas espirituais. Olha só, 1 Pedro 5,4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Nós temos um sumo pastor. Pastor, eu já não dou bem com o pastor da terra. Então, irmãos, você dá um jeito de se dar bem com os pastores da terra, porque no céu vai ter também. E lá tem o pastor dos pastores, né? Por isso que o nosso coração tem que ser consagrado como ovelha. A gente tem que ser ovelha consagrada ao nosso pastor. Gente, foi por essa porta, anota aí, que Jesus, como Cordeiro de Deus, entrou para chegar até o tanque de Betesda. João 5. Deixa eu achar aqui. João 5. Jesus entrou como Cordeiro para curar o paralítico do tanque de Betesda. Lembra daquele paralítico que ficava esperando o anjo lá? Alguém empurrar ele dentro do tanque? Esse tanque que Jesus foi lá curar, quando Jesus entrou, ele entrou como Cordeiro de Deus, pela porta das ovelhas. O sacrifício vivo entrando pela porta da adoração. Então, se você quer passar por adoração, entenda uma coisa. Pastora, quero aumentar meu nível de adoração. Não existe adoração sem sacrifício. Para você adorar de verdade, você tem que entrar como uma ovelha, como um sacrifício vivo para o teu Senhor. Romanos fala isso. Apresentem um culto racional, vivo, um sacrifício vivo ao teu Senhor. Assim como Jesus. Jesus foi lá, atravessou, lá no tanque de Betesda, Jesus passou por uma porta. Essa porta que Jesus passou é a mesma porta que Neemias, há trocentos anos atrás, reconstruiu. Que porta que era? Essa porta aí, a porta das ovelhas, ou a porta do gado. E quando ele entra como Cordeiro de Deus, pronto para adorar ao Senhor. Então, é uma porta muito significativa, é uma porta muito especial. Segunda porta, Neemias 3, vamos lá. Gente, se tiver pergunta, vocês vão perguntando aí no meio que eu vou respondendo, tá? Neemias 3:3, a segunda porta. E a porta do peixe edificaram os filhos de Asená,
a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Grifa aí, porta do peixe. Essa porta do peixe, você já vê que ela é diferenciada, né? Ela tem fechadura e tem ferrolho. São as portas dos negócios. Onde que o povo fazia negócio? Gente, por isso que eu falo, Deus não é bagunceiro, Deus é muito organizado e detalhista ao extremo. Tinha uma porta para entrar só para ir para o templo. Aí tinha uma porta em Jerusalém só para fazer negócio. Onde que era essa porta de fazer negócio? A porta do peixe. Você vê que o peixe, ele é o símbolo de prosperidade e nos primeiros anos do cristianismo, o peixe era o sinal o quê? Do cristianismo, ele era o símbolo do cristianismo. Lá nessa porta do peixe era o ponto de encontro dos comerciantes. Vários pescadores, eles se ajuntavam ali naquela porta de várias regiões e ali só nessa porta que fazia negócio. Ninguém fazia negócio na porta das ovelhas. Todo mundo só fazia negócio na porta do peixe, tá? Porque era a porta dos comerciantes. E os muros nessa porta era bem interessante, porque os muros perto dela era bem alto para proteger os comerciantes e a riqueza da cidade. Então, o muro não era retinho, ele tinha elevações, porque perto da porta do peixe o muro era mais alto para proteger a cidade e a riqueza da cidade, para proteger os comerciantes. Segunda Crônicas 33, 14. Vamos lá. Olha quantos detalhes, né, que a gente nunca faz atenção para a Bíblia. Segunda Crônicas 33, 14. Olha isso, os detalhes da Bíblia. Segunda Crônicas 33, 14. Depois disso, edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. Ou seja, era um muro mais alto que os outros muros ao redor das outras portas. Por quê? Para proteger os comerciantes e proteger a riqueza da cidade. Tá? Ali naquela porta era onde as famílias recebiam provisão. Era uma porta muito significativa, porque a provisão da cidade, o suprimento da cidade, a riqueza da cidade passava por aquela porta, tá? É onde eles recebiam sustento, provisão, onde eles viviam multiplicação. E essa porta representa o quê? A nossa vida comercial e os nossos negócios. Porém, como tudo tem um porém, essa também pode ser uma porta de fraqueza e desonestidade, porque é onde corre dinheiro, aonde a gente fala de finanças, o coração pode endurecer, entrar o espírito de Mamon, e aí o que acontece? Aonde seria a porta da abundância, da multiplicação e da provisão, se torna uma porta o quê? De fraqueza e desonestidade. Todas as pessoas que têm dificuldade em lidar com a fidelidade ao Senhor, ela está com essa porta destruída da vida dela. Ela precisa viver restauração nessa porta do peixe, porque é a porta que faz alusão às suas prosperidades. São as entradas da sua vida que faz prosperidade. Dentro de você, vamos ver se você... vamos achar lugares. Porta da ovelha é aonde nós consagramos, nós falamos da nossa alma. A gente falando da porta do peixe, onde você acha que essa porta fica? Na tua mente ou no teu coração? Já que diz as tuas finanças.
que vocês acham? Fica na mente ou fica no coração? Eu acho que fica no coração. Coração? A pessoa decide no coração se ela vai ser fiel ou não, Ju, no teu ponto de vista? Ah, não, você vai decidir. É. Não, vai que decidir na mente. Eu acho que Na a mente? decisão é na mente, sim, mas o coração é enganoso, né? Uhum, Aí, no caso, se está falando de desonestidade, eu acho que é porque então está se enganando com o coração. entendi. O que vocês acham, gente? Essa porta, ela se localiza na nossa mente. Onde que a gente decide ser fiel? Na mente ou no coração? Eu acredito que primeiro é na mente. Porque tudo que você pensa, você decide, aí depois desce do seu coração. Eu acredito Uhum, nisso, né? Porque aquilo que eu exatamente. coloquei na minha mente é um propósito, eu vou seguir, sim, se a mente for firme, né? Tem uns que põem na mente e não sai. É, Mas é é. essa lógica que eu acredito. Legal, gostei. Alguém mais alguma opinião aí diferente ou igual e quer defender a sua tese? Onde que a gente decide ser fiel? Na mente ou no coração? Vocês já pensaram nisso? Porque quando você toma essas decisões, você está passando pela porta do peixe da sua vida. Mas você atravessa essa porta na sua mente ou no seu coração? Vocês me falam. É uma guerra de mente ou coração? É uma guerra de razão ou emoção? Fidelidade? Gente, eu vou chamar pelos nomes, hein? Vou dar nomes. Dar nomes. Não? Ninguém? Vai, Maria Lúcia, tentou falar. Roberta tentou falar. Vamos ver quem tentou falar. Vai, Roberta. Ó, eu acho que pela cabeça mesmo. Na mente, é uma decisão da Na mente. mente. Exatamente. Por quê? O Pode falar. coração até às vezes quer, mas a mente tem hora que. Ô, Rô, na tua opinião, qual que é mais forte, a mente ou o coração? Qual que a guerra é mais. Que prevalece a guerra. A É, guerra. A guerra é o coração, cara. é. A Eu falo, mente muda de Roberto. opinião muito fácil, mas o coração não. Gente, é duro, né? É. É uma. Você vê, e passa por uma porta. Essa porta está em algum lugar. A porta do Eu, peixe, ela está em algum lugar em nós. é Porque verdade. é nessa porta, é passando por essa porta que você toma a decisão, vou ser fiel ou não vou. E agora? Vou Aham. prosperar ou vou ser desonesto? Eu vou ter fraqueza? Eu vou ser fiel? É nessa porta, gente. Onde? Será que o nosso pastor está on? Eu sei que ele está com os anjos. Pastor Ivan, se o senhor estiver podendo falar, obrigado, Rô, da tua opinião. Ó, eu nem prestei atenção porque os anjinhos hoje está Eu sei, eu fervendo. estou Faz a ouvindo, mas pergunta aí. eu vou fazer a pergunta. Onde nós decidimos ser fiel? Porque a fidelidade, ela está numa porta chamada Porta do Peixe, igual a gente está falando sobre portas. A fidelidade, ela está na nossa mente? A gente decide na mente ou decide no coração, na sua opinião? A fidelidade é uma coisa natural da pessoa, assim como a gratidão e outras coisas assim que a pessoa tem. Isso aí já é uma coisa que já está dentro da pessoa. Aquele que tiver de ser, ele vai ser. Aquele que não tiver de ser, ele não vai ser. Você tá entendendo? Quem é fiel é fiel. Quem é Sim, mas justo é justo. a pessoa decide onde? Vou ser fiel. Você acha que ela toma uma decisão na razão ou na emoção? É, na razão. Na razão. Mente, Na então. razão. Porque na emoção, se for pela emoção, não permanece. Não permanece. Porque tudo que é emoção passa. Você tá entendendo? Exatamente. Agora, na razão, quando a pessoa age dentro da Bíblia na razão, porque ela se converteu aquilo ali, naquela palavra. É aonde a espada entra, atravessa a medula, atravessa ossos. A espada é a palavra.
Exatamente. Galera aí que respondeu com o pastor Ivan, obrigado, meu pastor. Porque tem muitos crentes de emoção. Hoje ele é É. crente, amanhã ele não é. Hoje ele é fiel, amanhã ele não é. Hoje ele é uma Amanhã não coisa, é. amanhã ele é outra. São pessoas que ficam vulneráveis, né? E Jesus não gosta disso, né? Ele gosta... Falha, fraqueza é uma coisa. Agora, fidelidade, compromisso é outra. É outra, é verdade. Muito obrigado. Nada. É isso, é igual a galera toda aí. A batalha começa onde, gente? Na mente. Começou aqui, desce pro coração. Coração é enganoso. Coração você não vai sentir, você vai sentir uma coisa agora, depois você sente outra. Mas quando você decide aqui, porta do peixe, tá aqui. Decidi aqui, venci aqui, aí eu venço aqui. Eu venço minhas emoções. Porque coração é enganoso. Você vê que tem dia que você tem fé, tem dia que você não tem. Tem dia que você crê para levantar, ressuscitar mortos, tem dia que você fala, eu que estou morto, não posso ressuscitar ninguém, eu preciso de ajuda também, Senhor. Então a gente vê que essa porta, quando a gente fala de fidelidade, de prosperidade, é algo que nós temos que trabalhar o quê? Mente, não só coração. Né? Quando você vai negociar, você não negocia na emoção, você negocia na tua razão. Pelo menos as pessoas inteligentes, né, gente? Quem negocia na emoção toma prejuízo, faz mau negócio, entra em fria, compra o que não precisa, porque coração é enganoso, tá? Essa porta também, olha que interessante, além de provisão, além de prosperidade, a porta do peixe, ela representa o evangelismo. Porque antigamente, como eu disse, antigamente o primeiro símbolo do cristianismo foi o peixe, né? Abre lá em Mateus 13. Mateus 13, versículo 47. Essa porta do peixe, além de prosperidade, além de abundância, além de falar de vida financeira, ela também fala de evangelismo. E depois eu vou te falar por que estão interligados. Mateus 13, versículo 47. Mateus 13, 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda qualidade de peixes, todo tipo de gente, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos bons. Os ruins, porém, lançam fora. Olha como que Jesus faz. Evangeliza o todo e puxa a rede cheia de peixe. Quem é bom fica na rede. Quem não é, volta para o mar oferecer. Joga fora. É assim que funciona. Porque é Jesus ensinando que parábolas de evangelismo, de almas, que assim é no reino dos céus. Então, quando a gente fala que lá é uma porta que também representa o evangelismo, a gente está falando por quê? Lembra que eu falei, é uma porta que tem trancas e ferrolhos. Quando você vai trancar uma porta com trancas e ferrolhos, você não vai trancar ela do lado de fora. As trancas eram para o lado de dentro da cidade. Onde você fechava a porta era tudo do lado de dentro. Por quê? Só podia ser aberta quem está do lado de dentro. Assim é na igreja. Quem que vai evangelizar lá fora os peixes? Quem está dentro da igreja. Ele tira as trancas, abre a porta, lança a rede, pesca todos. A palavra faz o quê? Seleciona o bom e o ruim. O ruim não permanece, gente. O ruim não dá conta. A Bíblia fala que o ímpio não aguenta ficar no meio da congregação do justo. O ímpio não aguenta a palavra fere, incomoda. A pessoa está na igreja, começa a ter comichão, aquilo é demais para ela. Aí ele rapa fora, ele cai por si só, ele vaza embora. Mas quem vai dar fruto permanece. É assim que acontece. E quem que vai lá e faz o evangelismo? Quem está do lado de dentro da porta. Por isso que ela é uma porta que também é considerada como uma porta de almas, de ganhar almas. É só quem está dentro que pode abrir e sair para evangelizar o outro, para o outro entrar.
Então, o que, que tem a ver, pastor, os negócios de almas? Por que, que a mesma porta que eu abençoo, que eu prospero, é a porta que eu também evangelizo? Por quê? Porque quando você busca primeiro o reino de Deus, todas as coisas é acrescentado. Qual que é a coisa mais importante para Deus na terra? Almas. Quando você se importa com elas, Deus se importa com as coisas mais importantes para você. O que é mais importante para a gente? Ai, pastor, é minha salvação. Para, irmão, de ser herege. Aqui na terra você precisa de dinheiro para viver. A gente tem a saúde, a gente tem a família, mas finanças é um dos fatores mais importantes da vida do cristão. A gente não pode ser ignorante nisso. E aí, quando você cuida das almas, o que Deus faz? A mesma porta que você saiu para evangelizar é a porta que entra com provisão na tua vida. A mesma porta que você abriu para ir buscar almas, para falar de Jesus, para falar que ele cura, que ele liberta, que ele faz, é a mesma porta que vai servir de canal de provisão para você. Por quê? Quando Deus quer te abençoar, ele vai usar quem? Pessoas. As pessoas serão fonte de bênção para você. Irmão, põe isso na tua cabeça, não é anjo que vai te sustentar. Deus vai mandar pessoas. E quando essas pessoas virem te abençoar na tua vida, elas vão entrar por uma porta que se chama Porta do Peixe. Porque é por ali que as pessoas com provisão, com sustento, com bênção, elas entram na nossa vida. Só que é por essa mesma porta do peixe que a gente sai para falar de Jesus. Ele salva, cura, batiza, liberta e prospera. É a porta do evangelismo e da provisão. Por isso que lá em Mateus 6,33 fala, busca primeiro o reino de Deus. Abre a porta e vai buscar. Porque as demais coisas serão acrescentadas pela mesma porta. Amém? Toma posse disso. Terceira porta. Neemias 3,6. Olha que top isso aqui. E a porta velha, grifa aí, porta velha, repararam-na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Porta velha, ela representa as memórias, as nossas lembranças. Irmão, uma coisa muito tosca que falaram para os crentes é que eles iam vir para Deus e eles iam ter amnésia. Ai, pastor, eu venho para Jesus, mas eu lembro do meu passado. Sim, você vai lembrar do teu passado até você morrer, só se você tiver Alzheimer. Não, quer dizer, se você tiver Alzheimer, você vai lembrar mais ainda, no caso. Mas é uma coisa que você nunca vai tirar de você. Essa porta era a porta mais antiga de Jerusalém. E ela representa o que? As nossas memórias que precisam ser guardadas em Deus. Você nunca vai esquecer as coisas ruins da sua vida. Você nunca vai esquecer os momentos difíceis. E os traumas, eles também não serão esquecidos. Traumas são superados. Traumas não são esquecidos. Traumas são superados. Qual que é a mentira que falaram pra gente? Ah, você vai vir para a igreja e vai esquecer o teu trauma. Não. Você nunca vai esquecer um abuso, você nunca vai esquecer uma surra, você nunca vai esquecer um abandono, você nunca vai esquecer uma fobia, você nunca vai esquecer um vício, você nunca vai esquecer uma abstinência. Gente, você não fica retardado quando você vem para a igreja. Porém, você vai superar todos os sentimentos que aquela situação te causou. Você supera o luto, você supera a dor, você supera o trauma, o abandono, o abuso, a rejeição. Pastor, eu ainda lembro e dói muito, então não superou, precisa de cura. Eu ainda lembro e choro muito, precisa de cura. A cura não é instantânea, tem cura, queridos, na nossa vida que demora anos para ser restaurada, para ser efetivamente curado. Porque tem coisas que você quer curar, mas às vezes você vive com pessoas que cutucam a sua ferida.
É a mesma coisa de fazer um curativo e a pessoa for lá arrancar e arrancar a casca do teu machucado, vai sangrar, tem que fazer curativo de novo. Existe um tempo para cicatrização. Qual que é o nosso problema? A gente quer acelerar o processo da cura no nosso tempo. Mas o processo da cura só depende do Senhor, cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo para chorar, cada um tem um tempo de sofrer, cada um tem um tempo para superar, para vencer. Eu demorei 1 ano para perder os meus vícios, mas teve coisas que eu venci em 1 mês de crente. Teve coisas que eu não venci ainda, não é vício, mas mau comportamento que eu não venci ainda, luto ainda. Sou pastora. Então, existem processos, tem coisas que ainda é recente para mim. Tem dia que eu estou bem, tem dia que a ferida estanca, tem dia que eu bato a ferida em algum lugar, arranha de novo, machucado. Deu? É o processo. Filipenses 4:8. Então, porta velha nós vamos ter o resto da vida. O povo que vem para a igreja não quer ter memória. Ah, pastor, eu lembro do meu passado. Claro que você lembra, você não morreu? Graças a Deus que você lembra, irmão. Só que agora, o negócio é o quê? Superar o passado. Filipenses 4:8. Versículo mais difícil da Bíblia, um dos. Você treinar a mente, ó. A gente só pensa coisas que não prestam, só o que não deve, mas olha, olha o que a gente tem que pensar. Quanto ao mais, irmãos é porque está falando com os crentes, tá? Crente aprender a pensar. Tudo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Como que eu vou mudar as minhas memórias? Filipenses 4:8, ressignificando elas. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu ainda estou superando uma perda. Eu não sei quanto tempo vai, porque tem coisas que eu lembro e ainda me dói. Mas quando eu perdi a minha mãe, gente, eu não tinha nada dela assim, falando bem de mim. Minha mãe, ela tinha transtorno borderline, é um transtorno de personalidade crônico, né? Então ela tinha uma doença mental crônica que traz a ela um transtorno de personalidade onde ela pega ódio com as pessoas que ela mais convive. E a pessoa que ela mais convivia era eu, por ser filha única. Então, tudo que eu tinha de lembrança dela, da voz dela em áudio, era falando mal de mim, me criticando. E foi assim, terrível para mim. As últimas coisas que eu ouvi dela, depois de ter perdido ela, era o quê? Coisas negativas e mentiras, né? Então, na minha mente, instalou o quê? A dor de ser lembrada, de lembrar da voz dela me detonando. Aí, essa semana, olha como que Deus cura a gente, ressignifica a gente nos detalhes. Deus é detalhista. Eu sempre falei para Deus aquilo que eu tinha, aquilo me machucava. Eu falava, Deus, eu não tenho lembranças boas. As minhas últimas memórias foram bem mentalmente. Falei, tá difícil eu puxar na minha memória coisas que me dão esperança e alegria. E aí, semana passada, no dia que completou 60 dias, né? Setembro, outubro, novembro. No dia que completou 60 dias que ela tinha morrido, no outro dia a irmã Elisandra me mandou um vídeo dela. Falou assim, olha o que eu achei no meu celular. Uma declaração, uma homenagem dela, um vídeo. Dela me elogiando. Dela falando que me amava. Na hora que eu comecei a assistir aquele vídeo, o Espírito Santo falou assim, eu estou ressignificando as tuas memórias. Essa é a aula boa. Aquilo que você ouviu era ela doente. Era ela debilitada nas suas emoções.
Ela não era aquilo, ela era essa pessoa do vídeo. E aí eu vi como que Deus é detalhista, queridos, na nossa vida. Tem coisas que o diabo pega das nossas memórias, das nossas lembranças, realmente para nos ferir. Porque se o diabo pegar as suas memórias, pegar todas as suas lembranças e colocar em você dor, você vai carregar uma dor onde você não vai conseguir produzir o suficiente no teu tempo presente. A dor, ela tem um poder terrível, que é o quê? De paralisar, de te adormecer. Só que o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, o Senhor, ele é tão maravilhoso, que ele pega as nossas lembranças e transforma. Por isso que lá em Romanos fala assim, ó, renovai, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aquele dia Deus mudou a minha mentalidade. Falei, peraí, os áudios que eu ouvi eram da minha mãe doente. Minha mãe era essa daqui do vídeo. Deus não só me deu o áudio, mas me deu a imagem, né, da lembrança, da ressignificação daquilo. Então, o que eu quero falar para você? Tem coisas que você nunca vai esquecer, tem coisa que doeu, machucou, marcou, te feriu, te arrebentou. Mas o que você faz com os traumas? Porque a porta velha sempre vai existir na nossa vida. As memórias ruins sempre vai existir, mas as nossas lembranças têm que ser renovadas. Você não vai esquecer, mas você tem que vencer. E se você ficar olhando só para o teu passado, o que vai acontecer? Você vai atrofiar o teu futuro. Então não atrofia o teu futuro. Avança apesar das memórias. Não se associe, olha que o Espírito Santo está no meu coração. Não se associe às tuas memórias ruins. Às vezes você lembra lá do teu passado, você se associa com aquilo. Você acha realmente que você é aquilo. Irmãos, mas você não é uma fase ruim da tua vida. Você não é um momento ruim. Você não é uma palavra ruim. Você não é um episódio ruim. Ou melhor, você não é as suas memórias. Você é um propósito de Deus. Olha para as portas velhas que o diabo te mostra e fala assim: eu vou passar e vencer. Ela sempre vai estar ali para você lembrar o que você venceu, da onde você teve que passar, o que você teve que superar. Mas vai, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Então, uma coisa que eu quero que você aprenda: trauma, todo mundo tem. Ferido, todo mundo é. Machucado, todo mundo é. Mas a nossa diferença, né, como cristão, é aquilo que nós fazemos com as nossas memórias ruins. Hoje eu ressignifico tudo. Né? E o diabo, ele tenta assolar minha mente. Como o diabo viu que não achou espaço nisso, o que ele faz? Eu ter pesadelo, perseguição, né? Ele me mostra imagens do passado, me mostra coisas que não vai acontecer. Por quê? O papel do diabo é nos atemorizar, mostrando portas velhas da nossa vida. Não se atemorize com as imagens que o diabo te mostra, porque você não é as suas memórias. Você é o que Deus falou de você. E o Senhor nos falou que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Bem, toma posse disso, em nome de Jesus. Quarta porta. Alguém quer falar alguma coisa sobre trauma, sobre lembranças ruins? Alguma pergunta sobre? Eu ir para a quarta porta. Não? Então vamos lá. Quarta porta, Neemias 3:13. Olha a peregrinação que esse cara faz. Ele entra pela porta da consagração, ele passa pela porta da prosperidade, ele dá uma passada, depois que ele passa pela porta da prosperidade e fidelidade. Ele já dá uma passada, ele começa a restaurar a porta das memórias, venceu as memórias. Onde que ele entra? Neemias 3:13, na porta do vale. A porta do vale reparou-a Hanum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo.
Ele sai das portas da memória e entra nas portas do vale. São as portas da tribulação. Irmão, quando você vence as tuas memórias, quando você vence teus traumas, vem a tribulação. Pastora, só piora. Não, mas você vai terminar lá na primeira porta, em paz. O importante não é o meio, é o fim, nem o começo. Às vezes você começa mal, capengando, você tropeça no meio do caminho, você se arrebenta, toma um couro. O importante é você continuar andando, irmão. Sempre reto. Porta da tribulação. O que é essa porta do vale? Gente, como que esse povo é doido desse Antigo Testamento? Lá em Jerusalém, tinha essa porta do vale porque era um lugar marcado de dor. Quando as pessoas iam fazer sacrifícios para os demônios, rituais demoníacos, rituais idólatras, sacrifícios humanos, eles passavam por essa porta do vale. Ah, pastor, eles faziam isso, fazia. Rituais, oferendas a Moloque, a Zerá, a Baal, passava tudo por essas portas. Eles se sacrificavam, ou sacrificavam pessoas, passando pela porta do vale, pela porta da tribulação. Abre lá em 2 Crônicas 28:3. Você vê como que Deus é organizado, né? Depois as coisas ruins, ele colocava uma porta. 2 Crônicas 28, versículo 3. Olha que povo louco, gente. Olha esse versículo. Não sei se você crê ou se você sabe, o que está escrito na Bíblia aqui é porque aconteceu, viu? Na historinha. Aconteceu. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom. Esse filho de Rinom significa Vale da Matança. É o mesmo vale. Aqui só mudou o nome, tá? Rinom é Vale da Matança. Vale não, desculpa. Vala da Matança. Era uma vala mesmo de desova de porco. Matava o povo e jogava lá. E queimou os seus filhos conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Eles queimou os filhos para o demônio, gente. Moloque, provavelmente era Moloque. Moloque que gostava de fogo. Então, nesse vale, era um lugar escuro e encharcado. Quando chegava a noite, esse vale ficava bem encharcado, bem escuro. Ele é associado ao Vale da Sombra da Morte. Quando Davi escreve lá no Salmo 23:4, ele fala assim sobre o Vale da Sombra da Morte, ele está falando sobre esse vale, o Vale da Matança, onde mortes aconteciam. Essa porta aí, dessa tribulação, foi a porta que Davi fugiu do filho dele, Absalão. O Absalão quis roubar o trono do pai, fez uma rebelião no reino, tomou o poder do pai. Davi, para não brigar com o filho, fugiu. Por onde que ele fugiu? Por essa porta, a porta da tribulação. E hoje, eu achando que eu estou no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, quando ele foi no Getsemane, ele tinha que passar por essa porta. Essa porta dava de frente para o jardim do Getsemane. O jardim que Jesus orou. Olha como que as coisas têm propósito. Então, se essa porta representa a luta e a tribulação, eu tenho que passar por essa porta para fugir da minha luta. Por quê? Eu passando por essa porta, eu já caio no jardim do Getsemane. O que aconteceu lá? É o jardim da oração.
Pastora, por que que Deus quer me tirar? Por que que Deus está me fazendo passar por essa luta? Só atravessa a porta, irmão. Atravessa, você já caiu no Getsemane. Saiu da porta do vale, você saiu dessa porta da tribulação, você está no jardim do Getsemane, espiritualmente falando. É assim que aconteceu. É onde a gente conversa com o Pai e derrama nossas lágrimas. Jesus atravessou essa porta. Eu vou além. Se você está em Cristo, é isso que acontece com você. Se Jesus passou por essa porta para entrar no jardim do Getsemane, passou pela porta do vale para entrar no jardim e falar com o Pai, se derramar em oração, é isso que acontece com a gente. Por isso que a gente não pode parar no vale. Você fica lá no vale da matança, no vale do sacrifício, no vale da dor. Atravessa ele e vai orar. Passa e ora. Ora como? Igual Jesus, irmão. Vai chorando, mas vai orando. Chegou a suar sangue. Tamanha pressão espiritual que estava na mente dele. Para e pensa. Então, vai ter a porta do vale? Vai. Passa ela e já cai no Getsemane, orando e chorando, falando com o Pai. Você vence. Jesus venceu. Isso é o que importa. Se atente sempre para o final, não para o meio do processo. Tá? Quando você vê tua vida tudo de perna para o ar, você fala que eu estou no meio do processo. Você não pode ligar para o que acontece no meio do processo. Melhor é o fim das coisas do que o começo. A tua vitória no final vai fazer você entender todo o propósito do meio do caminho. Então, foca no final. Quinta porta. Neemias 3,14. Neemias 3,14. E a porta do monturo, grifa aí. Reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Grifa aí, porta do monturo. Vocês sabem o que é monturo? Chutes abertos. No. Ninguém. Monturo. Coloca aí, lixo. A porta da sujeira. Viu como que Deus é organizado? Na tua casa, opa, caiu tudo aqui. Na tua casa tem uma porta só que todo mundo entra, passa com lixo, passa com compra, passa. Não é? Você passa com Bíblia, passa com compra, você passa com lixo ali daquela porta. É um regaço, né? Na porta da cidade também, né? Vamos falar nível de cidade. Porta da cidade entra de tudo, entra camelô, entra ladrão, entra crente, entra ímpio, entra trio elétrico, entra boi, entra tudo, gente, na nossa cidade. Sai caminhão de lixo, sai corpo para enterrar em outro lugar. É uma entrada só. Mas com Deus não, olha como Deus é organizado. Tem a porta da consagração, a porta do negócio, tem a porta lá que o povo fica paquerando, tem a porta do vale, você já cai lá no Getsemane. Tem a porta, deixa eu ver aqui a porta, a porta velha, para você ficar lembrando do teu passado, e tem a porta do lixo. O lixo só passava por essa porta. É por onde eles levavam o lixo de Israel. Não era qualquer porta, vou ali levar o lixo na rua, você vai lá e atravessa. Não, era aquela porta. Na antiga Jerusalém, se eu não me engano, eles ainda preservaram algumas coisas, porque tem a cidade velha e a cidade nova. A cidade velha de Jerusalém, eles têm alguns rituais ainda. Eu vou pesquisar se eles guardam esses negócios das entradas. Porque o judeu, gente, pensa no povo, o povo nhaque é judeu. Eles é muito ritualístico, assim. Então, eu acredito que eles têm esse, ainda mais pelo lixo sem imundo, eles devem ter eu não sei se vocês sabem, mas no judaísmo tem uma classe de fariseu que eles não comem o queijo e a carne no mesmo pão, porque é alimento, o queijo é um alimento do animal vivo e a carne é um animal morto.
né? O queijo é o leite, que você pega do animal vivo, e a carne morta. Eles não comem junto. Então, se você for num McDonald's lá em Israel, tem um que só tem pão e carne. Aí na outra rua tem o pão e o queijo. Ai, que louco! Eu nunca fui para lá, mas eu tô orientada, eu tô bem orientadinha para ir para lá. Porque de tanta ritual que eles têm, eles é uma nhaca. E eles tinham esses costumes também, eles passavam o lixo só pela mesma porta. Segunda Crônicas 30:14. Vamos lá. Pastor, por que isso? Irmão, você não pode passar o lixo na porta da tua prosperidade. Vamos trazer isso para o mundo espiritual. Você não pode deixar passar sujeira onde você quer prosperar. Você está consagrando, você não pode deixar passar sujeira por ali. Segunda Crônicas, deixa eu perder aqui, 30:14. Levantaram-se, tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Grifa aí esse ribeiro de Cedron. Esse ribeiro de Cedron é a porta do monturo, ela morria nesse ribeiro. Era um rio, era tipo uma pracinha com os arbustos, Vale de Cedron, ou Vale de Cedron ou Ribeiro. É onde eles jogavam os ídolos que eles queimavam. Tudo que era lixo, eles jogavam ali em água corrente para ir embora, tá? Era isso que acontecia. Era a porta onde eles desovavam as sujeiras. Eles jogavam nisso daí. Abre lá em 2 Reis 23:6. Segunda aos Reis 23:6. Pastora, o que você está ensinando das portas? Precisa saber, irmão. Significado. 2 Reis 23:6. Às vezes você lê, você acha que é tudo uma coisa só. Você fala, para que 12 portas? Tudo igual? Não, não é tudo igual, não. Cada uma coisa, cada uma utilidade e um propósito. 2 aos Reis 23, versículo 6. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron. Esse ribeiro de Cedron é lá no vale do monturo, tá? Na porta do monturo. E o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e os desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos dos povos. Então, quando o povo queimava as coisas, vamos jogar fora essa santa. Não é igual você que quebra, junta na pazinha, taca no lixo e dá para o caminhão. Não. Eles catavam, eles quebravam, eles queimavam, as cinzas eles desovavam lá nesse ribeiro de Cedron, lá no Vale de Cedron, que era na boca ali da porta do monturo, na porta do lixo, tá? Essa porta indica que todo mal tem que ser retirado da nossa vida. E a gente sempre tem que estar limpinho. O coração sempre tem que estar limpo. Irmãos, eu vou reforçar uma coisa que estou sentindo aqui no coração. A gente está no fim dos tempos. Tem historiador não, tem rabino, tem professores que eu estudo, eles acreditam que Jesus está muito próximo ao nível hard mesmo. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a Agenda 2030. Essa Agenda 2030 é onde vai acontecer a junção de vários países para o início de um governo único. Existe uma tese defendida por alguns rabinos que, a partir de 2023, a gente começa a ser encaminhado para a preparação de receber o anticristo. Por quê? 3 anos e meio de paz. Então, se você contar 2023, 2024, 2025 e meio, quase 2026, né?
É o tempo de um governo, espero que você seja inteligente para pensar, para o meu vídeo não ser banido. É um tempo de um governo, praticamente, com uma falsa paz, tá? Então, pastora, vai destruir tudo agora? Não, irmãos. O diabo é estrategista. É aos poucos. Porque ele tem que preparar, os agentes do anticristo têm que preparar o mundo para receber comandos. Então, eles têm que convencer as pessoas de um governo único, eles têm que convencer a facilidade de uma moeda única, eles têm que convencer o povo de uma... Ai, como que chama quando fala que você vai unir todas as religiões? Tem um nome, se alguém puder me ajudar aí, eu esqueci. Ecumenismo. Não precisa ter um monte de igreja, uma religião só, Deus é só um. Então, eles têm 3 anos e meio para convencer o povo. Uma falsa paz, uma falsa prosperidade, uma falsa calma. Por quê? 2025 e meio até 2030 já se levanta o anticristo. Para quê? Estou falando de uma tese defendida por alguns rabinos que estudam a Torá há 100 mil anos. Para que em 2030 seja possível um arrebatamento. Kleber Malaquias, quem já conhece, sabe, estudou com ele aqui na nossa aula, que teve uma participação honrosa, ele defende um arrebatamento em 2023. Aí eu entro no quê? Seja 2030, ou seja 2023, como que está teu coração? Porque para a gente subir, nós subimos na condição do nosso coração. Teu coração está limpo? Por isso que você tem que se limpar todo dia. Por isso que você tem que se preparar a todo momento. Não é, domingo eu vou pegar firme. Não, irmão, pega firme e hoje se conserta agora. Porque isso não dá tempo. Você morrer de repente. Como que vai ser? Então, esteja preparado. Porque tem uma agenda 2030 aí rolando. O Brasil está encaminhando para participar dessa agenda. O atual presidente é contra essa agenda. Por que que ele não foi eleito? Porque é mais fácil manipular uma outra pessoa que tem rabo preso do que manipular alguém que conhece a Agenda 2030 e não quis entrar. Entendeu? Pastora, eu não concordo com nada disso. Então, lá na frente a gente vê e conversa sobre isso. Eu não quero estar aqui, eu quero trabalhar para ser arrebatado. Por isso, trabalha na condição do seu coração. Se tiver que amadurecer, crente, amadurece logo. Se tiver que consertar, conserta logo. Nós não temos muito tempo, tá? Nós não temos muito tempo. Nós não somos aqui. Ai, pastora, eu queria fazer tanta coisa. Não, desapega da terra. Você não é daqui, você é celestial. Você vai morar com Deus. Então, conserta a tua vida. Entende que teu sofrimento é leve e momentâneo. Aceita que dói menos e se converte para você subir. Porque quem ficar... Ai, pastora, vai ter arrebatamento? Fiquei. Ficou, já dá a tua cabeça treme. Se conserta com Deus e não põe marca nenhuma. Já vai gritando os 4 cantos que você é crente. Ele já te tortura num período curto de tempo e já te mata também, você já vai para a glória. Você entra nem se for surrado. Credo, pastor, é sério? Se você acredita, é sério. Se você não acredita, eu vou fazer o quê? Sinto informar que sou eu a pessoa. Só se mantenha limpo. Porque na parábola das 10 virgens, Jesus vem buscar se preparar. Eclesiastes 9:8. Vamos lá. É complicado. Se alguém quiser também fazer alguma pergunta, alguma fala, alguma qualquer coisa, gente, vocês estão tão quietos. O sangue de Jesus tem poder. Eclesiastes 9:8. Fala, Rô. Ô, pastora, já que você tocou nesse assunto, e tipo assim, aquele número que fala das pessoas que vão subir, entra onde nessa parte? Esse daí é um número simbólico das tribos, Rô. É um número simbólico, tá? Por que eles põem 144 mil? Que é 12 vezes 12. Completude, o 12 é completude
na Bíblia. Então, completude de um tempo vezes a completude de um povo que vai subir. Quando o tempo estiver completo, vezes o povo que estiver pronto, atingir a completude de Deus, ele nos chama lá na primeira, arrebatamento. Pastora, não fui arrebatado, você tem mais 3 anos e meio para se converter. Isso é graça. Na tribulação, aí a gente vai... Porque hoje nós estamos aonde? Princípio das dores. Entrar os 3 anos e meio, falsa paz. Teve arrebatamento, tribulação. 3 anos e meio de tribulação. Pastora, posso me converter na tribulação? Deve. Você tem chance. Você é na tribulação. Você morrer por Jesus, você é salvo. Tá? Então, esse número é simbólico. 12 de um tempo, vezes 12 de... um tempo completo, vezes 12. O 12 indica completude. Deus, ele fala conosco como por símbolos. Por parábolas. Por isso que eu falo, quem tem, a Bíblia quebra-cabeça, tem o Espírito Santo, monta. Porque, gente, 144 mil, se fosse que vai subir, só os heróis da fé já encheu o céu. Nós já está tudo condenado. Ó, a gente tem 5 mil anos de cristianismo. Você acha que não tem 144 mil top das galáxias? Lógico que tem. Então, nós já está fora. Não, então, por isso que eu tô perguntando. Entendeu? Não, entendeu? Não, se você for porque eu no falo número... assim, eu achei que assim, que esses só serão arrebatados. Eles que, tipo assim, tem um número certo que vão ser arrebatados, tá? Não. Aí vai ter a tribulação, aí os outros, a tribulação Não, todo os mundo outros que sabe lutem. que vai ser. Aí os outros que Olha lá. lute. Não, a gente já está lutando agora, no caso, para ir para o arrebatamento, entendeu? É um número simbólico. Não, gente, se a gente for pensar, ai, pastor, isso aqui é um número, pelo amor de Deus, e a graça? Não, nós já está fora da lista na primeira chamada. O sangue de Jesus tem poder. Eu tenho esperança, irmãos, de subir na primeira. Eu espero que você também tenha. De verdade. Eclesiastes 9, nem sei o que eu estou lendo mais. 8, versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo nós tem que estar limpinho. Alvas as vestes, tem que estar branquinho. Se conserta tudo. Pecou, já pede perdão. Ah, pastor, eu vou ficar pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão. Sim, melhor você fazer isso e ir para o céu do que você só ficar pecando e não pedir nem perdão. E muda de vida também. Pecado é acidente na nossa vida. Por quê? Porque senão você vai acumular lixo. Aí Deus organizado do jeito que é. Vou falar isso com temor. Enjoado do jeito que Deus é. Deus pôs 12 portas numa cidade, cada uma para um propósito. Olha o enjoamento, detalhe. Aí você quer ficar lá acumulando lixo na sua vida? Não, irmãos. Arranca esse lixo. Desmatua, desapega, converte, melhor. A senhora, quando que eu vou parar de produzir lixo na minha vida? Quando você morrer. Ou seja, até você morrer, vai ter um saquinho de lixo para você jogar. Na vida física e na vida espiritual. Então, até você morrer, você tem que se limpar. Não é porque você está na igreja, batizou. Eu acho como tem um povo da nossa igreja, é uma mentalidade que eles acham que a pessoa batiza vira anjo. Eles falam assim, ó, fulano não pode batizar, porque depois que batizar não pode pecar. Eu queria saber onde que eles leram isso. E depois que a pessoa batiza, não peca. Eu acho que o tempo que eu mais pequei foi depois que eu batizei. Sangue de Jesus tem poder. Olha a mentalidade do povo. Vai batizar, não pode pecar. Então morre. Batiza e morre, porque se não peca. Aí acabou, vida de pecado. Vai pecar, você vai até morrer. Então pega o lixinho do pecado e joga fora da sua vida, tá? Então, passar por essa porta do monturo é passar todo dia. Todo dia joga lixo fora. Por isso tem que orar todo dia, se arrepender todo dia. Irmão, fala quem você é para Deus todo dia. Ai, Deus, hoje eu não presto, hoje eu tô nota 0 para mim mesmo, hoje eu tô na carne, hoje, Senhor, tem misericórdia de mim, que se o Senhor voltar hoje eu fico. Joga real, irmão, não fica se espiritualizando, não.
só pedindo lá misericórdia. Confessa teu pecado. Fala, hoje eu menti, hoje eu quis matar uns 4. Porque a Bíblia fala só de você pensar com raiva, você já mata. Então você fala, matei 4 hoje, Deus, ficou 5 para amanhã que eu quero matar. Me ajuda, estou com ranço, estou com ódio, socorro, Deus, estou fraco. E vai, pede perdão e joga esse lixo fora da sua vida. Provérbios 16, 2. Vamos finalizar isso aqui. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Olha lá, tudo que você faz, acho que você está lindo, arrebentando. Mas o Senhor pesa o espírito. Então vai fazer, pede para Deus te pesar. Fala, Deus, pesa. Vê se está bom. Se não está, o Senhor já me fala para me tirar isso da minha vida. Às vezes você está fazendo, irmão, está achando que está abafando e Deus está detestando o negócio. Então fala, Deus, peraí. Aos meus olhos está legal, mas e aos teus? Está legal para o Senhor também? Aí você faz. Se não tiver, você não faz não. Como que eu vou saber se está legal para Deus ou não? Na dúvida. Deus não trabalha com dúvida, Deus trabalha com certeza. Ficou na dúvida, irmão? Cai fora. Você tem o Espírito Santo testifica a verdade. Ai, tô assim, não sei se eu vou, se eu fico. Tá na dúvida? Então você nem vai nem fica, deixa como tá. Na hora que você tiver certeza, você age. Mateus 5:8. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Entendeu? Quem que vai ver Deus? Os limpos de coração. Por isso tem que jogar fora lixo todo dia. Chega lá diante de Deus cheio de sacola de lixo para você ver. Não vai ver ele não, irmão. Você vai ver o brilho e passar do lado. Joga fora o lixo. Em nome de Jesus. Sexta e última porta. Neemias 3:15. Porta de hoje, tá? E tem mais 6 para a gente ver. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé. Olha que nome feio, gente. Col-Rosé. Maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu. Ele levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem da cidade de Davi. Sexta porta, porta da fonte, indica santificação. Essa porta, ela dava de frente para uma fonte chamada Gion. Algumas pessoas falam Guion, eu gosto de falar Gion. E essa fonte, ela dava água para a cidade inteira. Tá? É a porta da fonte, dava água para a cidade inteira, abastecia a cidade. Essa porta, lá quando Jesus veio na Terra, era a mesma porta que você passava por ela, dava para o tanque de Siloé. Pastora, já ouvi falar tanque de Siloé, o que é mesmo? É aquele tanque onde Jesus pegou para fazer barro, para atacar no olho do cego. É o mesmo tanque, passou pela água da fonte. O que ela simboliza? Simboliza a bênção de Deus que nos satisfaz. Essa porta, quando você passa pela porta da fonte, você é satisfeito plenamente. Por que tem tanta gente insatisfeita por falta de Deus, não é por falta de coisas? As nossas insatisfações são por falta de Deus, não por falta de coisas, tá? O rei Ezequias, quando ele era rei de Jerusalém, o que ele fez? Ele fez um muro extra ao redor dessa fonte, para esconder essa fonte, para os inimigos não ver essa fonte da cidade, para os inimigos não ver onde ficava a fonte. Se os inimigos tivessem um lugar mais alto, quando eles olhavam, eles não viam. O muro cobria essa fonte. O que a gente aprende com isso? Não dá de beber para o seu inimigo, não.
Preserva a sua fonte. Pastor, eu estou só me dando mal na minha vida. Às vezes estou dando água para o inimigo beber. Está mostrando todas as suas fontes lá, descoberto, nu. Que a Bíblia fala sobre fonte. Provérbios 4:23. Guardar o teu coração, porque é dele que sai a fonte da sua vida. Aí você não guarda o coração. É um livro aberto, pastor, transparente. Não, você é bocudo, sem discernimento. Você fica dando água para os teus inimigos beber. Abre lá em 2 Crônicas 32:30 para a gente finalizar. 2 Crônicas 32:30. Diz assim, ó. Segundo aos Crônicas 32:30. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e o fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Escondeu, gente. Ele fez um encanamento. Eu acho a Bíblia o máximo. Eu não escondi nada. O cara, para esconder a fonte dos inimigos, ele fez um encanamento. Demais, né, a Bíblia? Por quê? Para ninguém descobrir a fonte do suprimento dele. Não deixe as tuas fontes abertas. Não dê água de beber, não dê água para os seus inimigos beber. Não alimente os seus inimigos. Guarde as suas fontes em nome de Jesus. Nós temos 12 portas da nossa vida que nós precisamos cuidar. Hoje nós vimos 6 para serem restauradas, cuidadas e alinhadas. Porque é isso que Neemias nos ensina. Eu quero que você, em nome de Jesus, cuide dessas portas, porque são essas portas que te encaminham para a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Alguma pergunta? Estou aberta. Já vai ligando a câmera que nós vamos orar, tirar nossa foto bonita de hoje. Em nome de Jesus, não, nenhuma pergunta. Não, nenhuma pergunta, tudo ok? Pastor Ivano, pode orar por nós? Aula. Apaixonada? Eu senti de fazer Nossa. eu não ia dar essa aula das portas. Eu falei, vai ser tão cansativo. Mas eu acho que ninguém sabe dessas portas. Aí eu lembro de vocês que falam assim, cansativo para você, que sabe. A gente que não sabe é novidade. A vozinha do vocês ecoa. Gente, falar em próxima aula, quando a gente terminar, a gente vai estar de férias. Voltamos na primeira semana de janeiro. O que vocês querem aprender, Jesus ou Davi? Eu estou na dúvida dos dois. Os dois é muito top. Vai, Ju. Apaixonante é Jesus. Jesus? Uhum. Então tá. Um voto para Jesus. Luciane? Os dois? 2 votos, Jesus também. Jesus. Fala ali. Que eles não tinham aberto. Vai, pastor Ivano, abre o seu microfone. Orar? Orar. Jesus ou Davi, pastor Ivano? Voto de Minerva. Eu? O que eu acho melhor? Tudo dos dois é bom, para mim tanto faz. Ó, Jesus. Jesus. Você é inteira votando em Jesus. E você, Davi, Roberta, você Jesus. Roberta é nossa aluna mais nova. Roberta, Jesus ou Davi? Davi. Jesus. A palavra dele, Jesus. a passagem é muito boa. Eu gosto. É boa, né? Fechou, gente. É Jesus. Pelo amor de Deus. Deixa o Davi. Davi diz que escolhe Davi, o Davi. Eu te ensino o Davi, viu, Davi? Então vamos orar, meu pastor. Ora por nós, pastor Ivan. Vamos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, abençoa, Pai, esta equipe, Pai.
Abençoa esses alunos, meu Deus, que estão participando, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos ter cada dia mais capacidade, sabedoria, ser cheio do Espírito Santo, porque a tua palavra diz: crescei na graça e no conhecimento. E que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Câmeras ligadas, deixa eu ajeitar nossa selfie bem bonita. Sorriso no rosto, deixa eu ativar o mudo do pastor Ivano com os meus anjos, que são dele também. Lisandra, Jesus ou Davi? Jesus é um, Davi é dois. Nós já escolhemos Jesus, mas dá seu voto. Eu estava aqui escutando. Jesus. Jesus, né? Gente, vocês vão arrepiar com Jesus. Vamos estudar. Vai, Miro, Jesus ou Davi? Pode ser Jesus. Jesus, né? Vai, Miro, liga a câmera, aparece na foto. Sorriso. Oh, o Miro tá no escuro, né? Cortaram a luz do Miro lá na casa dele. Aí, sorriso, crente. Ô, glória, queridos. Beijo no coração, Deus abençoe vocês. Até sexta, em nome de Jesus, a gente termina às 12 portas sexta-feira. Domingo é ceia do Senhor, Deus abençoe. Fica com Deus, bye, bye.